Falado no canal 15 minutos, né? E eu, assim, como mãe e também como uma pessoa de fora, mesmo se eu não fosse mãe, como uma pessoa de fora, as atitudes que a Sarah Winter vem tomando, mesmo com aquela tornozeleirinha no pé, mas com acesso à internet, ela vem conseguindo cometer uma série de crimes e atitudes de ódio. Eu fico realmente tentando entender o que é esse governo, quem são esses novos cristãos, quem é essa, quem é esse novo movimento conservador da família e dos bons costumes? Como que a gente pode sentenciar uma criança de 10 anos que estava já sendo estuprada, sabe? Assim, se ela já estava sendo estuprada, então ela já estava sendo estuprada ali a partir dos seus 6 anos de idade. E aí a criança, gente, olha o tamanho do retrocesso que o Brasil tá representando para o mundo, né? E era justamente isso que a gente temia, não, era justamente isso que a gente já falava que ia acontecer com esse governo. Retrocessos. Retrocessos atrás de retrocessos. E personagens como Sarah Winter e outros, né, que fugiram aí, sei lá. Mas personagens como Sarah Winter, que se intitulam uma pessoa conservadora e de bons costumes, cristã, toma vergonha na cara, Sarah Winter. Você tem que ter vergonha. Vai procurar um tratamento. Você não está bem. Você ou a sua situação tem que ser revogada. Eu falo isso para que todo mundo realmente ouça. O mundo precisa ver isso. Aliás, o mundo tem visto a vergonha. O mundo tem visto o retrocesso que o Brasil está vivendo. A Sarah Winter tem que ser parada pela lei. Se é que existe, se bem que existe, a gente precisa de várias reformas nesse nosso país, principalmente na lei, na reforma penal, reforma na nossa política. Enquanto não houver reformas, enquanto não houver interpretações, a gente aprender a interpretar sistemas políticos, enquanto nós não aprendermos a amar o nosso país de verdade, ser patriota de verdade, sabe? Interpretar uma situação, porque olhar para uma criança de 10 anos que foi estuprada, ela poderia ter sido assassinada, então quer dizer que só o fato dela não ter morrido e o fato dela ter engravidado, aí ela precisa entrar num quadro de romantização onde ela precisa pôr aquela criança no mundo e morrer, porque ela pode morrer, a criança corre o risco de morte. E todo mundo foi, as pessoas que foram se mobilizar na frente do hospital foram cristãos. Vocês não têm vergonha? Vocês não têm vergonha? Por que vocês não fizeram uma corrente contra o estupro? Que é uma coisa que acontece no Brasil. Aqui no Brasil é um local onde mais se estupra criança, um dos locais que mais se estupra criança, adolescente, mulheres morrem por feminicídio. Como que se cria uma corrente extremamente grande e com muita e com muito, sabe, com muita energia para xingar uma criança que foi estuprada, uma criança que foi a vítima? Faça corrente contra o estuprador, faça corrente contra o criminoso. O trabalho que a Sarah Winter faz, ela colabora com o estuprador. A partir do momento que ela faz isso, que ela expõe a criança e coloca num contexto político dela, porque ela não passa de uma criminosa. E isso eu acho inadmissível por parte de nós. Se realmente existe um patriotismo dentro de cada um de nós para que esse país melhore, essa situação é extremamente abominável, sabe? É horrível imaginar que realmente realmente pessoas estavam lá, inúmeras pessoas estavam lá fazendo uma corrente contra a vítima, fortalecendo ainda mais a nossa vulnerabilidade com relação ao estupro. Porque quando uma pessoa é estuprada, uma criança é estuprada, ela não fala para o pai e para a mãe. E nesse caso, houve a exposição, né?
pela Sarah Winter, a criminosa, a que xingou o ministro do STF e acha que não cometeu nenhum crime. Acha que nada, ela pode xingar todo mundo, que não precisa ter respeito por ninguém. É de se lamentar, viu? A equipe 15 Minutos fica lamentavelmente triste de ver esse tipo de situação e esse retrocesso no nosso país.